Este material contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, este negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoal. Psicólogo pós-graduado nos Estados Unidos com altas posições na Xerox Corporation, vice-presidência de 2 companhias americanas. Nessa altura, uma colega lhe mostrou esta oportunidade. A Dalton diz que só mesmo algo tão extraordinário poderia mudar o curso de seus quase 30 anos fora do Brasil. De que Amway você está falando? Nessa primeira parte, o que eu gostaria de falar é um pouco a respeito da minha experiência nos últimos 6 anos trabalhando esse negócio aqui. Não só a minha própria experiência, como a experiência que vem de ter conversado com diamantes e outras pessoas que confirmaram impressões que eu tenho depois de ter trabalhado esse tempo. Hoje em dia eu tenho a seguinte conclusão, ver se vocês concordam que é válida, que é o seguinte: a pessoa que vê a nossa proposta e resolve não participar, geralmente, a grande maioria deles, toma o que a gente pode descrever como uma decisão precipitada, antes de ter toda a informação. Porque se tivesse mesmo a informação a respeito da nossa proposta, não teria por que não fazer. É uma decisão extremamente simples, as despesas para montar o nosso negócio são praticamente irrisórias, não existe risco nenhum, e está aí o primeiro dos problemas. Por ser uma pequeníssima despesa, por não ter risco e por não ter obrigações nenhuma, a pessoa não averigua a nossa proposta da mesma maneira que ele faria se ele estivesse investigando um negócio tradicional. Se fosse um negócio tradicional, aquilo ia custar milhares de reais. O que ele faria então? Ia procurar a opinião de experts, de peritos, de especialistas, não é isso? No nosso negócio, como um investimento tão irrisório, o que ele faz, em vez de procurar gente que realmente sabe, ele conversa um pouco com a gente e depois vai ver o que o vizinho dele pensa, o que o colega dele pensa, parente. Gente que não necessariamente entende alguma coisa disso. Então, uma das coisas que eu gostaria de fazer hoje é passar algumas das informações a respeito dessa nossa companhia, para começarmos a sentir a tremenda convicção que alguns de nós sentimos a respeito da validade, da respeitabilidade, da idoneidade e da grandeza da companhia e da oportunidade nas nossas mãos. Eu realmente acredito que a maioria das pessoas, até que estão participando, não entendem quão grande isso aqui. Eu não digo isso para ofender ninguém. É que é bem maior do que eu pensava quando entrei, é bem maior do que eu achava há 1 ano atrás, quando eu já tinha 5 anos de experiência. Só isso que eu estou dizendo. Então, vamos dizer que eu estou fazendo um contato por telefone. E a pessoa pergunta do outro lado, é Amway? Eu não posso concordar com a pessoa. E se ela por acaso acha que a Amway é aquilo que ela ouviu do cunhado dela? Ah, eu conheço um fulano que fez e parou. O que isso quer dizer a respeito do nosso negócio? O que ele quer dizer é que não existe consequências nenhuma. Um investimento irrisório, e para sair não custa nada, você não precisa nem fechar a firma. Não existe exame de admissão, não existe critérios nenhum de seleção, qualquer pessoa pode entrar e pode sair com a maior facilidade. Por acaso surpreende o fato que as pessoas saem? Vocês conhecem alguém que começou uma dieta e parou? Começou a faculdade e parou? Parou de fumar e parou de parar? Então, qual é a coisa surpreendente? As pessoas desistem o tempo inteiro de coisas benéficas para ela. E com a nossa, desistiu. Puxa, precisa abrir um inquérito para ver a validade da Amway. Não, desistiu também, como desistem de tantas outras coisas. E a pessoa acha que essa informação tem algum tipo de relevância. O fato é que não tem nenhuma. E assim mesmo vira o decisor na vida dele se essa proposta é válida ou não. Então, vamos ver se a gente esclarece algumas coisas, vamos ver se a gente avalia as fontes que eu vou citar aqui, para mim dizer tudo de uma vez só, senão a gente vai parar muitas vezes. Newsweek,
Time Magazine, Fortune, Forbes, US News & World Report, jornal New York Times e Wall Street Journal, revista Exame, Estadão, a Veja, Isto é Dinheiro, conversas com diamantes, em alguns casos ouvindo as fitas, que eu ouço muito, conversas com o Jim Dornan, um pouco com o Tim também. Por quê? Porque os dois são membros do conselho diretor da Associação Internacional de Distribuidores Amway. Visitando também os sites da internet da Amway do Brasil, a Amway Internacional, e lendo os boletins que a Amway dos Estados Unidos distribui para a imprensa. E isso é uma coisa que merece um pouco de explicação. Nos Estados Unidos, se você, no espaço de, vamos dizer, 10 anos, tiver que desmentir um dos seus comunicados mais do que uma vez, a imprensa americana já começa a falar, escuta, eu tenho um certo dever com os meus leitores, esse negócio aqui é sério, eu não vou mais publicar os seus boletins, você vai ter que pagar como matéria paga, colocar isso como uma propaganda. Para mim, utilizar essa informação, ela tem que ser válida, eu tenho minha reputação a defender. Em outras palavras, é uma fonte muito boa de informações. Mesma coisa os sites na internet. Como uma corporação americana, e no Brasil também, mas certamente lá, você não pode inventar nada. Seria um risco tremendo colocar coisas lá que não são verdadeiras. Então temos fontes muito seguras. Agora vamos falar algumas coisas. Primeiro de tudo, todo mundo sabe que nós fechamos o ano passado com 7 bilhões de dólares de vendas. Alguns de nós estávamos desapontados, porque crescemos somente 200 milhões de dólares em um ano. A gente está acostumado com um crescimento muito maior. O que aconteceu é que houve uma perda cambial o ano passado de 430 milhões de dólares. É que o dólar está muito forte em relação às moedas estrangeiras. E a Amway fatura mais da metade da receita dela fora dos Estados Unidos. Se o dólar tivesse ficado no mesmo nível do começo do ano, ela teria faturado mais 430 milhões de dólares e teria, portanto, crescido 600 milhões de dólares em vendas. Quantas companhias cresceram 600 milhões de dólares o ano passado, vocês acham? É assim, ó, GE, GM, Chrysler, Ford, IBM, quem sabe, Microsoft, e a lista começa a terminar. Esses 7,4 bilhões de dólares, se a Amway fosse uma gigantesca loja trabalhando o horário de expediente, 8 horas por dia, ela estaria faturando, vê se é grande isso, 3,5 milhões de dólares por hora, não é? Nós temos parcerias com um monte de empresas. Eu vou dar uma listazinha parcial. Aqui no Brasil, Sony, Rede Globo, Bradesco, Itaú, Melita, Disney, JVC, cartão de crédito Visa, a Abril, a Slim, a Compaq, a Motorola. No resto do mundo, onde nós estamos há mais tempo, a lista, de novo, parcial, só para mencionar algumas: Coca-Cola, Philips, Sharp, Samsung, Toshiba, Sony, Canon, Nikon, Pentax, Fuji, Kodak, Nestlé, Nabisco, Quaker, Pierre Cardin, Ralph Lauren, El-Chan, Bulova, Movado, Acutron. Não, estamos conversando com a Sheila, sim senhor. A Citizen, a Carla não mais, né? Citizen, Timex, Seiko, Adidas, Avia, Puma, Asics, Delco, Goodyear, GE, já mencionei alguma que você reconhece? IBM, Singer, Motorola, Compaq, Xerox, HP, Panasonic. Ao todo são 450 das mais respeitadas, mais bem conceituadas multinacionais do mundo. Sabe aquele ditado, diga-me com quem andas e te direi quem és? É com essas que nós andamos. Agora, a marca registrada de uma companhia, de nome, de tradição, dessas que nós estamos falando, é extremamente importante para ela. Ali está a imagem que ela tem, ali está a opinião do público, ali está os milhões, quem sabe bilhões de dólares que ela investiu em relações públicas, em marketing, em propaganda, em publicidade, tudo isso encapsulado naquela marca registrada. Qual é a companhia desse nível que teria a loucura de acoplar a sua marca registrada a uma outra companhia que ela não considerasse do mesmo nível? Seguiu aí? Pensa um pouco a Xerox, ou então a IBM. Olha, tem uma companhia aí, Zé da Esquina, Sociedade Anônima, quer fazer uma parceria conosco.
Parece boa gente, o que vocês acham? Empresta a nossa marca registrada, dá o nosso prestígio, forma algum tipo de acordo com eles, manda bala no mercado. Vocês acham que é assim? Entende, então, o que são parcerias com 450 das maiores e mais conceituadas multinacionais. Estamos em 75 países e territórios diferentes. Quantas companhias nós conhecemos que abriram 24 novos mercados internacionais nos últimos 5 anos? Vocês entendem o tamanho, a potência, a velocidade de crescimento. Mas tem mais informação útil aí. Aqui no Brasil, por exemplo, ela se constituiu como empresa em 1987. Ela já era uma empresa no Brasil. Mas ela só foi abrir as portas para fazer negócios, para movimentar produtos, para envolver pessoas como associados, em fim de novembro de 1991. O que ela fez durante esse tempo? Resposta, ela se legalizou completamente. Passou pela análise e o crivo do Ministério da Saúde, o Ministério da Indústria e Comércio, a Receita Federal, a Secretaria da Fazenda, fez acordos de regime especial de ICMS com os governos dos estados, fez tudo isso durante esses 4 anos e meio. Então, se ela está em mais de 75 países, significa que mais de 75 conjuntos de ministros e secretários e delegados e inspetores e consultores examinaram a nossa proposta, a nossa história, a nossa performance, gostaram da proposta, aprovaram, nos convidaram a participarmos daquele país, e até hoje, nesses quase 40 anos, país nenhum nunca mudou de ideia, nós nunca saímos de mercado nenhum onde nós iniciamos as nossas operações. Daí, tem gente que fala assim, tá bom, tudo legal, concordo, a proposta parece válida, parece muito boa, mas Adalto, isso é bom para você, né? Porque você estava aí desde o começo, agora é um pouco tarde. As pessoas veem a gente desenhar todas aquelas bolinhas, né? E extrapolam. Será que isso pode saturar? É fácil responder isso. Em vez de fazer projeção matemática, faz o seguinte, pega uns dados. Eu fui e peguei os Amagrans dos Estados Unidos, essa é a revista da Amway, para quem é novo aqui, e lá ela coloca os reconhecimentos das pessoas que estão tendo sucesso nesse negócio. E a regra é a seguinte, uma vez que você aparece reconhecido num certo nível, você só aparece de novo na revista quando atingir o próximo nível acima daquilo. Significa, quando você crescer o seu empreendimento. Então, reconhecimento é uma medida direta de crescimento num país. Me baseio nos Estados Unidos porque é o mercado mais velho. Se tem um mercado que devia estar saturado, é o dos Estados Unidos. Agora, vamos ver o reconhecimento. A Magrande abriu maio e junho de 1998, né? Novos diamantes duplo, 1. Diamante executivo, 2. Isso em 3 meses. Novos diamantes, 8. Novos esmeraldas, 30. Safiras, 10. Rubis, 24. Distribuidores diretos, 203. E silver producers, 274. Quer dizer que, na média, de diamante para cima, novos, quase 4 por mês. Esmeraldas, 10 por mês. Distribuidores diretos, 67 por mês. Silver producers, 91 por mês. Vocês entendem a velocidade de crescimento? Isso aqui está explodindo, está muito vigoroso, muito dinâmico no nosso mercado mais velho, onde a gente já está desde 1959. E nos Estados Unidos, de cada 5 novos distribuidores, um deles é alguém que está retornando, tendo já participado um dia da Amway e foi embora. Geralmente para procurar alguma outra oportunidade. Por quê? Porque ele ainda precisa resolver alguma coisa na vida dele, geralmente financeira, certo? Vai, procura, não sei quanto tempo mais tarde, estão de volta. As projeções da Amway são que o mercado brasileiro vai ser pelo menos 10 vezes maior do que ele é hoje. Então, quando os diamantes dizem que o negócio está apenas começando, isso não é retórica, é exatamente o que está acontecendo. Nós nem bem saímos da linha de partida aqui no Brasil. Então, está muito bem, obrigado, a situação como vai indo aqui. Muita oportunidade, muito espaço para crescimento, muito bom para nós. Agora, talvez as pessoas dizem, mas isso é lá nos Estados Unidos, porque tem todos aqueles produtos e não sei o quê. Não, não é só nos Estados Unidos. Pega o Japão. No Japão nós estamos há quase
20 anos, tá? E nos primeiros 5 anos a companhia não teve lucro lá e não desiste do mercado. Por quê? Porque a Amway não é uma empresa comum. Ela não vai lá para ver se dá certo, ver se dá para levantar um dinheirinho para ela, e se não der tudo bem, fecha, vamos embora. Ela vai lá e faz um acordo com milhares e milhares de cidadãos. E uma vez que ela faz isso, ela não se retira. Ela tem um outro tipo de compromisso com o país e com as pessoas, diferente das outras companhias. Agora, como que ela está hoje? Hoje ela é, das companhias estrangeiras que operam no Japão, ela é número 2 em faturamento e número 1 em rentabilidade e em índice de crescimento. É a companhia estrangeira que mais cresce no Japão. Em faturamento nós já passamos IBM, Xerox, estamos atrás só da Coca-Cola. Essa é a potência da Amway no Japão. Quer um outro país? A Austrália. A Austrália nós estamos há quase 25 anos. Então já está saturado. Se você for considerar a proporção da população que já viu a proposta da Amway, que já analisou e ou entrou ou deixou de entrar, é 12 vezes maior a proporção na Austrália do que nos Estados Unidos. Na Austrália você não consegue encontrar um canguru que não viu esse plano pelo menos 2 vezes, tá? Assim mesmo, o ano passado na Austrália teve um novo Crown, um novo duplo diamante, um novo executivo diamante, um novo diamante. Isso só no grupo do Jim Dornan. Isso não é a Austrália inteira. Quase 25 anos depois de mercado. Então, saturar, por favor, de hoje em diante, com esses dados, não vamos gastar mais nem 1 milissegundo se preocupando. Isso não existe, simplesmente. Ponto. Vou falar um pouco mais de parcerias, mas uma específica. Nós somos a fornecedora oficial de vitaminas e minerais para a NBA. O que é a NBA? Liga Masculina de Basquete Profissional dos Estados Unidos. É lá que jogam Hakeem Olajuwon, Michael Jordan, jogava Magic Johnson, Karl Malone, etc. Pessoas extremamente famosas. A NBA é a franquia de esportes mais bem-sucedidas no mundo hoje em dia, e a mais rentável também. Cada um daqueles times vale uns 100 milhões de dólares. E quando eu morava nos Estados Unidos, de vez em quando um desses times estavam à venda. Então, juntavam-se pessoas ricas e algumas empresas, faziam um consórcio, iam lá conversar com a NBA, dizendo, nós queremos comprar. E muitas vezes eu vi o conselho diretor da NBA recusar a oferta dessas pessoas, apesar do fato que elas tinham dinheiro. Por que eles faziam isso? Eles recusavam porque eles querem proteger a tremenda imagem, a tremenda rentabilidade dessa organização. Então eles fazem uma devassa no histórico de qualquer pessoa que seja um candidato a ser dono de um dos times. E é com isso que eles reprovavam esses candidatos, porque se achassem qualquer sombra de questionamento a respeito da idoneidade de qualquer pessoa naquele consórcio que queriam comprar, eles reprovavam. E quando o Rich DeVos, fundador da Amway e presidente da Amway, quis comprar o Orlando Magic, o que vocês acham que aconteceu? Pois não, Sr. Richard, senta aqui e vamos conversar. Ele foi muito bem-vindo num grupo extremamente seleto de empresários e empresárias americanos. Isso que a gente precisa saber. Outra coisa, essa ideia de que nós somos a fornecedora oficial de vitaminas e minerais, alguns céticos poderiam dizer, isso é questão de dinheiro. A Amway foi lá, pagou uma taxa promocional muito grande e conseguiu esse título. Não, não é bem assim. Por quê? Porque nós estamos falando da NBA. Lá jogam esses jogadores que eu falei para vocês. O Shaquille O'Neal, por exemplo, o contrato dele foi comprado por somente 120 milhões de dólares. Tá? E esses jogadores, eles são heróis para milhões de jovens no mundo inteiro. Os jogos da NBA são transmitidos pela televisão para mais de 150 países. Então, ela não podia criar a impressão no mundo inteiro que esses jogadores tomam essas vitaminas porque elas são boas, fazem bem, etc. Se houvesse qualquer risco de um dia aparecer algum tipo de informação ao contrário, dizendo que não é bem orgânica como a Amway fala, não faz o que eles dizem que faz, a fórmula não é do jeito que eles publicam. Vocês estão comigo? Tem que ser com uma extrema idoneidade. Aliás, o nome da firma, vocês sabem, é Nutrilite, a subsidiária da Amway, que
trata das vitaminas e dos minerais. Ela é a número 1 no mundo em vendas de vitaminas e minerais em forma de cápsula. Por quê? Porque as vendas dela já passaram $1 bilhão. Ela é a única, a Nutrilite é a única empresa fabricante de vitaminas nos Estados Unidos que é farmaceuticamente certificada. O que é isso? O governo americano certificou-a de tal maneira que ela pode, se quiser, fabricar até remédio para câncer dentro daquela fábrica, de tanto que é o controle de qualidade e a sofisticação da tecnologia. Para fazer vitaminas lá, legalmente, você não precisa ter esse certificado. A Amway vai além do que é o requisito do governo. Para você declarar algo orgânico nos Estados Unidos, basta você passar 2 anos com aquela terra sem plantar e sem colocar agrotóxico nenhum. No 3º ano em diante, você pode chamar o que você cultiva lá de orgânico, de natural, de limpo. As terras da Nutrilite não foram expostas a herbicidas e pesticidas e qualquer tipo de agrotóxicos nas últimas décadas. Então o compromisso dela não é com os requisitos do governo americano, é com nós, os consumidores. Então ela tem estándares, padrões muito mais altos. Podem tomar sem medo nenhum. As vitaminas e minerais da Nutrilite são simplesmente assim: frutas e legumes, plantados por ela, cultivados por ela, colhidos por ela, processados por ela, engarrafados por ela, e nada mais são do que pura fruta e vegetal sem a água, tornado em pó e feito em cápsula. Você tem medo de tomar vegetais e legumes e frutas desse jeito? Foi a primeira a falar de antioxidantes, uma das primeiras a falar de antioxidantes no mundo. Foi condenada por isso, porque o pessoal dizia que não tinha evidência. Foi a primeira a falar de phytofactors, os compostos de plantas. E essa aí também foi condenada. Vocês não têm evidência, vocês estão inventando coisa. Hoje em dia, nos congressos internacionais de nutrição, mais de 60% dos trabalhos apresentados são a respeito de antioxidantes e phytofactors. Aquilo que ela, há décadas atrás, estava dizendo que era muito importante. Uma pergunta que muita gente faz, é um dos esportes favoritos, é saber quanto vale os fundadores da Amway, o Rich DeVos e o Jay Van Andel, certo? E a Forbes e a Fortune, todo ano, publicam uma lista dos mais ricos dos Estados Unidos, e uma fala assim, eles valem cada um $4,5 bilhões, a outra fala, cada um vale $6,5 bilhões. A diferença é só $2 bilhões, coisa pouca, né? A verdade é que eles não sabem. Por que eles não sabem? Porque a nossa companhia é uma companhia de capital fechado, ela não tem um monte de acionistas, então ela não tem que fazer relatório anual para os acionistas. E ela não deve dinheiro para ninguém, então ela não tem que fazer relatório para bancos. Resultado, ninguém tem ideia quanto que valem o Rich Jay, além do que tem outras propriedades, etc. Mas acontece o seguinte, dá para a gente ter uma certa ideia. Existe uma subsidiária da Amway chamada Amway Asia Pacific. Ela opera Filipinas, Indonésia, Malásia, Coreia do Sul, Austrália, China, mas não o Japão. E ela fatura 10% do faturamento total da Amway. E há uns tempos atrás, 2, 3 anos mais ou menos, a Amway resolveu vender em ações, no mercado de ações, 10% dessa subsidiária aí. Colocou em oferta por $18 por ação, umas 2 semanas mais tarde já estavam cotadas entre 36 e 42 dólares por ações. O número de ações que tinha no mercado dessa subsidiária somaria vezes 40, né? Somaria uns $400 milhões. Agora vamos fazer a matemática aqui. 10% de 10% da Amway valem $400 milhões. Isso é 1%. Quanto que vale o 100%? $40 bilhões. E o Rich and Jay e as famílias deles são os 2 únicos donos da Amway. Vocês entendem o tamanho? E essa é uma maneira válida de medir o valor de uma companhia. Quando a gente fala Bill Gates é o mais rico do mundo, o que eles estão dizendo? Ou dos Estados Unidos, não sei. Eles estão falando assim, as ações que a Microsoft tem no mercado valem X. E ele tem tantos por cento dessas ações. E por isso ele vale Y.
Entendeu? É essa mesma maneira. O mercado dizendo quanto vale uma companhia. E quando a Amway foi colocar essas ações no mercado, a companhia que brigou para ter essa conta dela, para ser ela, a corretora, foi a Merrill Lynch. Nada menos do que a maior do mundo nesse ramo. Então, de novo, tem gente que coça a cabeça para ver se, será que é legítima? Gente que entende, acha que nós somos muito valiosos e que valemos muito a pena. Essa é a resposta. Para vocês terem uma ideia do conceito que se tem da nossa companhia e da direção da nossa companhia, tem um fato, por exemplo, lembram da Olimpíada de Barcelona, em 1992? Paralelo à Olimpíada de Barcelona, aconteceu a Feira Mundial de Sevilha. Também acontece a Feira Mundial de 4 em 4 anos. E qual é o propósito? É expor num lugar o que há de mais importante na indústria e comércio do mundo. Cada país tem aquele bruta pavilhão lá. Os Estados Unidos geralmente tem um dos maiores pavilhões. E o presidente dos Estados Unidos, de 4 em 4 anos, nomeia o chefe da delegação americana. Ele é um embaixador americano. Ele tem título e prerrogativas e respeito de um embaixador. Por quê? Porque durante aquele tempo ele está representando o que há de melhor na indústria e comércio americana. E naquele ano o presidente Bush escolheu Mr. Jay Van Andel, fundador da Amway. O pessoal está, será que eu confio mesmo? Bom, o presidente Bush confia. Né? Acho melhor a gente... E tem dados assim o tempo inteiro. A Fundação Jay Van Andel, que é uma fundação filantrópica lá em Michigan, ela tem no conselho diretor dela 4 ganhadores de prêmio Nobel. Alguém que tem já esse tipo de prestígio, esse tipo de reputação. Quantos conselhos diretores vocês acham que tem 4 prêmios Nobel participando? Quem que participou da inauguração da nova fábrica da Nutrilite lá na Califórnia? Nada menos do que Gerald Ford, ex-presidente dos Estados Unidos. E assim por diante. Muito conceituados, muito grandes. Já ouviram falar da Philips? Companhia holandesa, gigantesca, 34 bilhões com B de dólares de vendas por ano. Isso há 7 anos atrás. A Philips tinha, uns 7 anos atrás, uma nova linha de eletroeletrônicos para uso doméstico, e ela queria lançar essa linha no mercado. Uma companhia desse tamanho, ela tem milhares de opções. Ela pode fazer através de consórcios, através de representantes, através de distribuidores, terceirizar para outras equipes de venda, pode fazer o que ela quiser. Mas um vice-presidente da Philips tinha lido uma reportagem a respeito da Amway, se interessou, telefonou para o nosso vice-presidente de marketing e falou, olha, nós temos essa nova linha aqui, gostaríamos de conversar com vocês para ver o que vocês podem fazer por nós. O vice-presidente da Amway pegou um dos 7 jatos que a Amway tem, foi lá para a Holanda, sentaram, conversaram, e a Philips nos deu a linha de novos produtos, inclusive em alguns países com exclusividade. Tá? Então, enquanto estão coçando a cabeça a respeito da nossa companhia, uma Philips de 34 bilhões de dólares, ela toma a iniciativa de nos contactar. A coisa é tão grande hoje em dia, gente, deixa eu dar um exemplo para vocês. Existe uma companhia chamada VoiceTel, nos Estados Unidos. O que ela vende? Ela vende um serviço de correio de voz eletrônico, que é mais ou menos uma gigantesca secretária eletrônica acoplada a um grande computador. E com isso ela serve companhias e faz todo mundo ser capaz de se comunicar de uma maneira bem mais eficaz, mais ou menos como se você tivesse uma internet com e-mail, só que de voz. Para falar a verdade, é mais sofisticado do que isso. E a VoiceTel, se você quiser fazer negócio com ela, você vai, compra uma franquia dela, ela te dá um território, né, exclusivo, e você vai comercializar esse produto com as indústrias e os escritórios daquela região. Quanto que você paga por isso? $75 mil é a taxa de franquia. O outro caminho, sabe qual é? Ser um distribuidor Amway. Você não paga nada extra, simplesmente passa por um treinamento especial e sai vendendo o mesmo produto. Só que dentro da Amway é chamado Amvox. Dá para sentir, gente? Você entra, paga quanto? Lá nos Estados Unidos, uns $120 por aí.
e já pode sair vendendo um produto idêntico ao que outras pessoas estão pagando $75 mil para ter uma franquia daquilo. Hoje em dia, nos Estados Unidos, você pode sair vendendo cartão de crédito Visa Amway para terceiros. Todas as vezes que ele usar aquele cartão para refeições, para hotéis, para passagem aérea, para aluguel de carro, seja lá o que for, você ganha 0,89%. É quase 1%. Com que risco? Nenhum. Você simplesmente foi lá e ofereceu o cartão e o crédito dele foi aprovado. Mas vocês sabem quem que ganha 1% da Visa? Bancos. Você precisa ser um banco, ter um lastro de milhões e milhões de dólares e ainda assumir o risco para ser um administrador de cartão de crédito Visa. Daí você ganha 1, 2, 3%, dependendo do banco. Ou então você pode ser um distribuidor Amway e ganhar 10% a menos só que isso. Vocês entenderam como é que está a coisa? Pega um catálogo americano com 7.500 produtos, passa isso para um amigo seu. Todas as compras que ele fizer daquele catálogo, você ganha 15%. Quando ele telefonar para o número 0800 na Amway, a operadora do outro lado vai falar: quem que lhe deu esse catálogo? Ah, o Adalto. Tá bom, então o que o senhor quer comprar? E está lá no computador já sendo depositado automaticamente. Eu nem estou participando da transação, 15% para o meu bolso. Ele compra uma geladeira, combinação geladeira-freezer de $1.000 e eu acabei de ganhar $150. Sem saber. Então, quando a pessoa do outro lado do telefone pergunta: é Amway? Eu não sei de qual que ela está falando. Eu fico com vontade de dizer o seguinte: de que Amway você está falando, amigo? Daquela que faturou mais de $7 bilhões o ano passado? Daquela que se empenhou em despoluir o rio Tietê? Ou você está falando da Amway que empregou muito dinheiro para preservar a Mata Atlântica? Ou da Amway que transformou uma estação ferroviária abandonada em São Paulo num ginásio de esportes para deficientes físicos? Ou você está falando da Amway que acabou de comprar dezenas de quilômetros quadrados no Ceará para implantar aqui no Brasil a sua tecnologia de agricultura orgânica? Tecnologia essa na qual ela é uma das líderes mundiais. Ou a Amway que recebeu um prêmio da ONU pelos programas que ela tem de proteção ao meio ambiente, prêmio esse que foi instituído em 1972, só 2 receberam em 27 anos que esse prêmio existe. Ou você está falando da Amway que tem parcerias com a IBM, com a Coca-Cola, com cartão de crédito Visa, com a Samsung, com a Panasonic, com a HP, Xerox, Motorola, etc. Ou será que você está falando da Amway, que é a fornecedora oficial de vitaminas e minerais para a NBA, a franquia de esportes mais bem-sucedidas do mundo? Ou quem sabe você está falando da Amway, a patrocinadora oficial das Olimpíadas de Inverno em Nagano o ano passado? Qual delas? Deixa eu terminar com isso. Como que vai ser o futuro? Primeiro vamos dar uma ideia. A Pricewaterhouse, já ouviram falar? Grande empresa de consultoria mundial. Ela fez um estudo encomendado pela Associação de Donos de Supermercados no Mundo. Essa associação, quando ela tinha convenção em Chicago, quando eu morava lá, ela trazia 200 mil pessoas. Eu sabia porque eu ficava servindo drinks para eles, eu trabalhava de barman para pagar a minha pós-graduação. Então, lá em Chicago, há uns 2 anos atrás, a vedete de toda aquela convenção ia ser o estudo apresentado pela Pricewaterhouse. Como que vai ser o varejo no ano 2004. E eles falaram assim: os supermercados vão ser 1/4 do tamanho que eles são hoje em dia. Não vão ter mais aqueles corredores. O que vai ser é o seguinte: um galpão lá atrás, que para falar a verdade é um grande armazém, totalmente automatizado e robotizado, e aqui na frente vai chegar o consumidor, ele tem umas telas de computador, e ele vai passear pelos corredores virtualmente, no computador, que é uma maneira muito mais fácil, vocês vão de convir. Você quer saber qual é o cereal que tem o maior índice de fibra, porque o médico falou com o meu pai tomar mais fibra. Ótimo, você aperta uma tecla, você não tem que ficar lendo 18 rótulos de cereais.
computador te dá isso em 1 microsegundo. E assim por diante. As pessoas vão gostar muito disso. Daí, quando eles terminarem de fazer todas as seleções dele, eles pegam o cartão magnético deles, passa ali na leitora, pronto, já está debitado na conta dele. Ele vai tomar um cafezinho, volta meia hora depois, no outro setor lá, está já tudo empacotado para ele colocar dentro do carro e levar para casa. Tá? Isso foi o que a Pricewaterhouse disse que vai ser em 2004. Mas, para falar a verdade, ela estava escondendo o jogo. Porque, pensa um pouquinho, o pessoal que entende informática aqui, quem é que vai sair de casa para ir apertar botão num lugar centralizado? Que besteira! Você vai ficar em casa, a combinação, isso está acontecendo já, gente. A mistura de televisão com telefone, com computador, com transmissão de dados, com vídeo, com filmes. Como é que vai ser filmes daqui um tempo na sua casa? Você vai entrar direto da sua casa via satélite na biblioteca da 20th Century Fox, lá em Hollywood. Por quê? Porque com aquele tremenda coleção de filmes que ela tem, por que ela vai continuar agindo através de intermediários e ficar só com os direitos autorais para ela, quando ela pode, via satélite, sair direto da biblioteca dela para a casa do João e ficar com todo o dinheiro? A tecnologia já permite isso hoje. Vocês entendem isso? Por que, por exemplo, a Iridium, que vai colocar 200 satélites ao redor do mundo, vai se limitar somente à telefonia celular? Já que você tem o gasto de colocar o satélite, pega umas outras bandas eletromagnéticas e coloca lá rádio, revistas, jornais, televisão, filmes, internet, compras, etc. A internet número 2 já está instalada nas universidades americanas. Ela é 100 vezes mais rápida do que a internet de hoje em dia. Já tem nos Estados Unidos televisão de $350 que já vem com a internet dentro. Ela não tem um computador, ela só tem o browser e o que você precisa de software para entrar e sair da internet. A própria ideia de computador está sumindo, porque computador é um treco que faz cálculos. Hoje em dia, computador é coisa que tem, quer ver, na média, 6 computadores, 6 microchips em cada carro brasileiro de hoje em dia. Nos Estados Unidos já são 16, no Japão nem sei quantos. Então, o que vai ter de transmissão, de possibilidades, etc. E nós não entramos ainda nessa área. A tecnologia já está lá, mas nós estamos no comecinho da transição. É por isso que ainda custa um pouco mais caro você ter uma coisa entregue na sua casa, em vez de você sair, pegar o carro, se incomodar, estacionar, achar um lugar, entrar lá dentro. Daqui a pouco, quando as economias de escala chegarem lá, as companhias vão te dar desconto para receber em casa, sacou? Porque com isso ela precisa de menos caixas lá dentro. E menos pessoas repondo nas prateleiras, porque tem menos gente decompondo as prateleiras. Ou vocês acham que daqui a uns anos as pessoas vão estar lá empurrando o carrinho em corredor de supermercado? Primeiro que está virando um esporte perigoso hoje em dia, não é assim? Do jeito que tem. O que acontece? Hoje em dia não tem mais preço nos produtos. Então você vem e pega aquilo lá, vamos dizer bolacha, né? Quanto que custa isso aqui? Não sei, precisa achar a etiquetinha na prateleira, não é assim? Só que tem 97 tipos de bolachas. E agora, qual que é a sua? E você fica procurando. E daí você acha, Maria, traz meu óculos, vem, põe, vê lá, mas essa aqui é de 150 gramas, a minha é de 100 gramas, não serve, não é esse o preço. Enquanto você está agachado lá, o Serginho de 7 anos está empurrando o carrinho cheio, não é? Ele não tem como enxergar onde ele vai indo, ele é desse tamanho aqui, ele pouco se importa também, porque ele quer empurrar o carrinho, e você está como? Assim, aonde? Na ferrovia dele, né? E pum! Vai levar uma carrinhada, sabe aonde, né? A FIFA proibiu carrinho por trás por causa disso, não tem nada a ver com futebol. É por causa das indenizações que vai custar. Fazer compra da maneira antiga. Gente, nós vamos dar risada. Acontece o seguinte, cada vez que um novo produto e serviço é direcionado para o domicílio de alguém, em vez de ir para um lugar central, cada vez, American Airlines decide, tá bom, eu vou entregar em casa. A Sears, vou entregar em casa. A Pernambucanas, vou entregar em casa. Isso vai aumentando o poder da pessoa sentada em casa. Sim? E diminuindo a razão dele para sair. E vai forçando os outros fornecedores a irem buscá-lo em casa, porque ele não está saindo tanto quanto antes. Você pode trabalhar em sua casa no computador. Você pode estudar através do computador. Fazer banco. Sim ou não?
Cada vez nós estamos mais empoderados lá dentro. Quando chegar ainda a tela de televisão digital em cristal líquido, que vai ser do tamanho que você quiser. Quanto você tem para gastar? Certo? Não tem limite. Vocês viram o tamanho da tela de televisão quando o U2 fez concerto aqui? Então, quem que vai sair para fazer compra quando você pode ter uma experiência incrível dentro de casa? Sabe aqueles documentários que a gente assiste de ver peixinho, o mergulho, o cara com a câmera lá, que aparece no Discovery? Sabe como é que vai ser daqui uns tempos? Você vai chamar os amigos, seus filhos em casa, entrar na televisão, computador, nem sei o nome daquilo, através de internet, porque você já pré-arranjou isso. Um carinha da Austrália, que é mergulhador, vai te atender, vai falar: o senhor está pronto? Ótimo, então nós vamos fazer agora. E ele tem uma bolinha desse tamanho assim, que é uma câmera, junto com a máscara de mergulho dele, e um microfonezinho perto dos lábios dele. E ele ainda tem uns gringos que estão lá ao vivo, junto com ele lá na Austrália. Agora ele vai fazer um mergulho naqueles corais maravilhosos da Austrália, e levar você via satélite junto com a sua família. Vai ser esse o seu programa. E ele vai conversar com você, você vai falar para ele: aquele negócio na esquerda lá, o que é? Ele vai virar para a esquerda e você vai ver no Brasil, a 10 mil quilômetros de distância, quem é que vai sair para empurrar carrinho em supermercado? Vocês entendem o que está acontecendo? A nova fronteira comercial é o domicílio. Isso está estabelecido. Pode ser que ainda não aconteceu na nossa casa, mas é irrefutável. Não tem mais como voltar. É isso que está acontecendo, não que vai acontecer. Questão de números só. Agora, questão de um pouco de tempo só. Agora, me diz uma coisa: quem que está nas casas com mais de 450 multinacionais, em mais de 80 países, hoje em dia com mais de 3 milhões, não de compradores, de associados, com mais de 7.500 produtos só em um de seus catálogos, com mais de 450 produtos de fabricação própria, com mais de 57 laboratórios só para desenvolver novos produtos, introduzindo mais de 100 novos produtos por ano ela tem, com mais de 225 patentes hoje em dia, e isso crescendo o tempo todo. Quem que está nas casas dos outros oferecendo tudo isso? Vocês entendem o tamanho, da onde que vai indo isso aqui? Por falar aonde vai indo isso aqui, tudo que eu disse para vocês até agora é já passado da Amway. Isso que é interessante. Nós estamos extremamente avançados com relação às outras, e isso é o nosso passado. Já é realizado. Como é que vai ser o futuro? Vamos construir esse negócio? Hein? Vamos fazer mesmo? Este é o final do programa.